pessoal, resolvi fazer um vídeo diferente. Eu tô na cozinha da minha casa. Essa cozinha aqui já tem muitos anos, galera. E a minha experiência com a cozinha é desde pequenininho. Eu fui adotado pela minha tia, né, minha tia-avó. E aí ela se tornou minha mãe afetiva. Em novembro do ano passado ela faleceu aos 95 anos. E o que ela deixou de mais bacana, né, foi esse dom de cozinhar. Claro que eu não me comparo, jamais me compararei a ela, porque ela cozinhava divinamente, galera. E tinha muita gente da família almoçar em casa, jantar, então ela sempre fazia bastante comida e a comida dela era maravilhosa, cheirinha super longe. E eu agradeço muito em ter, né, ter um pouquinho desse dom, porque eu vivia com ela na cozinha e agora estou aqui, né, exercendo o dom da culinária, porque eu acabei ficando morando com o meu pai afetivo, que era casado com ela, né, e eu sempre cozinho aqui em casa. Então eu vou fazer, galera, um pãozinho caseiro maravilhoso e espero que vocês gostem. Esse pãozinho caseiro é um pãozinho super leve, super saudável, onde você pode estar colocando aí na sua dieta sem problema nenhum. Então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês o que nós vamos precisar e vou mostrar pra vocês a maneira mais fácil de amassar esse pão e deixar esse pão, ó, uma delícia. Pessoal, vou mostrar um pouquinho pra vocês o que eu vou utilizar aqui, mas depois eu vou estar especificando tudo aí embaixo, tá? E eu espero que vocês possam fazer dessa maneira. Normalmente eu uso o azeite, mas como não tem azeite, então vai nesse Maria tradicional mesmo, tá? Vou utilizar 1 kg de farinha de trigo sem fermento. É muito importante que seja uma farinha de boa qualidade. Vou utilizar 2 tabletes de fermento biológico fresco. Esse fermento é muito bom, eu sempre utilizo ele porque ele dá um resultado incrível no pão. Então eu sempre uso ele porque desde quando eu aprendi a fazer pão com a minha mãe afetiva, ela sempre usava fermento fresco. É muito importante que se triture todo o fermento biológico para a gente poder misturar com a farinha de trigo, tá? Se não fizer isso, não vai dar o resultado que a gente precisa. Então é importante que a gente deixe ele bem picadinho para poder misturar bem com a farinha de trigo, que é o próximo passo. Nesse próximo passo, vamos colocar o fermento fresco junto com a farinha de trigo e vamos misturar os dois ingredientes. É importante que se misture bastante para ter uma mistura uniforme. Depois de misturar bem o fermento e a farinha, nós vamos abrir um buraco no meio dos ingredientes. Vamos colocar mais alguns ingredientes muito importantes. Então nós vamos colocar 2 ovos, 125 ml de azeite ou óleo, fica da preferência de vocês. Normalmente eu sempre uso ingredientes nobres para deixar sempre o alimento muito saudável. 1 colher de sal nesse caso, mas o sal pode ficar a gosto, como o açúcar também, tá? Vou utilizar 7 sachês de adoçante stevia, que é muito saudável. Feito isso, nós vamos mexer esses ingredientes até que forme um mingau. Ele tem que ficar numa consistência de um mingauzinho. Quando ele ficar com essa consistência de um mingau, nós vamos misturar todo o ingrediente. Então nós vamos misturar a farinha que ficou ali com fermento junto com esse mingau. Vamos usar 400 a 500 ml de leite. Vamos acrescentando esse leite aos poucos e vamos misturando todos os ingredientes. Isso tem que ser feito aos poucos, tá? Mas essa massa ela tem que ficar bem misturada, até dar a consistência da massa onde ela não fica pegajosa. Se você sentir que ela ficou um pouquinho pegajosa, isso vai depender também da marca que você está usando de farinha, você vai acrescentando aos poucos mais farinha de trigo. Mas essa quantidade que eu estou ensinando para vocês, normalmente comigo ela dá perfeito, eu não preciso ficar acrescentando mais farinha de trigo. Ela dá certinho o ponto aonde eu consiga ali depois amassar a massa sem ter a necessidade de ficar acrescentando mais farinha de trigo e deixar a massa pesada. Assim que a gente mistura todos os ingredientes, a massa tem que ficar nessa consistência. Não fica pegajosa e aí agora a gente só deve
sovar ela, que é ficar amassando ela por volta aí de uns 20 minutos. Então depois desses 20 minutos a gente vai conseguir uma massa perfeita, sem ficar grudando e super macia. Agora, se a sua massa ficar um pouquinho grudenta, vai acrescentando um pouquinho de farinha de trigo e vai amassando ela, até ela dar essa consistência de uma massa não pegajosa, tá? Ela não pode grudar, ela tem que ficar super fácil de manusear. Esse é o segredo da massa para a gente conseguir aí um resultado legal. Depois de sovar por 20 minutos e a gente perceber que ela não está grudando, a gente já pode tirar ela do recipiente onde a gente sovou ela e já pode colocar em um outro local, tá vendo? Ó, como ela não gruda? A massa desta forma está perfeita. Agora eu vou untar a forma e vou cortar ela para poder passar o rolo e já preparar os pãozinhos para deixar descansar. Agora, galera, eu vou untar a forma, então eu vou usar uma Maria tradicional, eu sempre uso essa forma, uso ela bastante. E com papel toalha eu vou espalhar todo o óleo na forma. Depois de fazer isso, eu vou jogar um pouquinho de farinha de trigo. Vocês podem usar outras coisas também para untar, tá bom? Ela fica desta forma. Depois de untar a forma, eu vou cortar minha massa e vou passar o rolo. Tem que passar bastante esse rolo, galera, para o pão ficar super macio e super fofinho. Esse é o segredo. Então eu passo muito esse rolo de todos os lados possíveis. Eu vou passando de um lado, vou passando de outro, vou arrumando ela, que às vezes dá uma coladinha, mas com calma vai dando tudo certo. Aí eu vou virando, aí eu vou passando o rolo, eu passo bastante o rolo. Depois de passar o rolo, o que eu vou fazer? Eu vou começar a enrolar ela desta maneira, ó, para poder deixar bem bonitinho. E aí eu passo mais um pouquinho o rolo em cima para dar uma esticadinha e ficar do tamanho da forma. Essa receita ela rende 5 pãezinhos, então eu deixo um espaço, porque quando ela crescer, galera, ela vai dobrar o tamanho. Então é importante deixar esse espaço para ela ficar bem confortável. Depois disso, eu jogo um pano de prato e deixo descansar no mínimo aí 40 minutos. Se tiver frio, deixa um pouquinho mais. Pessoal, olha como cresceu o meu pão. Cresceu bastante, eu nem imaginava que ia crescer tanto assim. Agora é a hora da verdade, galera. Será que ficou bom esse pão? Nossa! Olha! Pessoal, esse é o resultado do pão. Olha isso! Que fofinho que ficou. Ele tá super fofinho. Faltou uma manteiguinha, como eu não como manteiga, só queijo light, eu vou passar um queijinho. E é isso, galera, esse é o resultado do pão. Espero que vocês tenham curtido essa receita.